Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos tratar de um assunto muito sério e vamos lembrar que esse canal que eu faço, que é o Mistérios com Pablo Villarrubia, está em português e em espanhol, tá? O mesmo assunto eu faço em dois idiomas para abranger muita gente em todo o planeta. E o assunto de hoje é a explosão da bomba atômica de Hiroshima no dia 6 de agosto de 45 e no dia 9 de agosto de Nagasaki, no Japão, que matou milhares de pessoas. Bombas que foram arrojadas, foram lançadas por aviões estadunidenses, tá? Yankees, do presidente Harry Truman, que hoje seria considerado um verdadeiro genocida. Um indivíduo que matou milhares e milhares de pessoas inocentes, muitas delas, porque não eram militares, muitos. A maioria eram cidadãos, eram pessoas civis. Tá? Mas como a censura mundial, a censura dos Estados Unidos esteve presente até o ano 52, pelo menos, e muito mais além, tá? Então nós não sabíamos a verdade. Aconteceu o seguinte: o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, juntamente com o projeto Manhattan, criaram de forma totalmente sigilosa, tá, uma bomba atômica, a primeira bomba atômica que foi experimentada no mundo, que foi no deserto do Novo México, em Alamogordo. Essa bomba explodiu no mês de julho, acho que foi o dia 16 de julho de 45, e foi assistida por um grupo reduzido de militares e um civil, que nós falaremos sobre ele um pouquinho mais adiante. Então, dias depois, já eles lançaram Enola Gay, que é muito conhecido aquele avião, tal, lançaram a bomba sobre Hiroshima, e aí uns dias depois começam a chegar as tropas dos Estados Unidos ao Japão para ocupá-lo, militarmente. Então o que acontece? Quando chegam os americanos, dizem: olha, aqui vocês não vão divulgar nada sobre o que aconteceu de verdade lá em Hiroshima e Nagasaki. Primeiro, não vai ter nenhuma foto das vítimas, tá? Nenhuma foto das vítimas, isso está proibido. Eles criam, então, uma comissão, um departamento de censura lá no Japão com 6.000 trabalhadores, 6.000 funcionários, tá? Entre eles americanos, japoneses, nipo-americanos, tal, tradutores, aquela coisa toda, e eles controlavam todos os jornais. Então, nenhum jornal podia publicar que tinha vítimas lá da radioatividade, por exemplo. Fotos, nem falar das vítimas. Então, aquilo era minimizar ao máximo o que tinha acontecido naquelas duas cidades devastadas pela fúria atômica dos Estados Unidos. Então, o que acontece? O Office War of Information manda também uma equipe de cientistas, já no comecinho do mês de setembro de 45, para fazer um estudo do que tinha acontecido lá, daquela desgraça, né? Então, esses cientistas chegam lá, biólogos, engenheiros, não sei o quê, verificam aquilo e fazem um relatório e escondem esse relatório, levam lá para os Estados Unidos, deve estar na CIA e tal, e eles dizem para o público: não, aqui olha, é o seguinte, aqui tem a radioatividade, praticamente já desapareceu, já se diluiu, tá? Aqui tranquilo, podem mandar inclusive tropas nossas, vão ficar por aqui, vão dormir aqui em Hiroshima e Nagasaki, a gente vai montar aqui uns postos, né, militares nossos e tudo bem. E de fato, cidadãos dos Estados Unidos, ou seja, militares, dormiam em colchonetes lá no chão, diretamente no chão, que estava emitindo uma radioatividade enorme, né? Enorme, dormiam lá e não só isso, faziam que eles bebessem água totalmente radioativa daqueles rios de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Então eles viraram cobaias humanas. Os próprios americanos, isso já sabemos hoje, saíram muitos documentos, faziam testes de laboratório, com todos os experimentos com os próprios cidadãos. Ou seja, eles não tinham nenhuma, digamos, nenhum interesse no ser humano em si mesmo, né? Somente nos benefícios que podiam obter a partir daí. E vejam só, que somente a partir de 1952, com a revista Life, saiu a primeira foto de uma pessoa ferida, um sobrevivente de Hiroshima todo queimado. E além disso eles minimizaram, dizendo: não, olha, veja assim, colocaram ao lado uma foto de cidadãos norte-americanos queimados no ataque de Pearl Harbor.
Não tinha nada a ver, né? Um ataque, uns eram por radioatividade, né? E outros eram por queimaduras de fogo normal. Tá? Então, e não só isso, o artigo ainda exaltava as qualidades da energia atômica para poder curar as pessoas com câncer, a medicina atômica. Tá? Então, manipulação total dos Estados Unidos em relação a isso. Tem um caso muito interessante, tem uma pessoa que conseguiu burlar esse cerco, essa censura militar lá no Japão, que era um jornalista australiano, o Wilfred Burchett. Esse jornalista, dias depois das explosões, ele conseguiu pegar um trem e viajar durante 30 horas até Hiroshima. Lá com a câmera fotográfica que ele levava escondida, ele fez um montão de fotos daquele panorama de sobreviventes e tal, das pessoas todas queimadas, mutiladas, né? E ele escreveu algo muito interessante, veja só. Ele conseguiu voltar para Tóquio, só que lá a câmera dele fotográfica foi confiscada pelos militares, conseguiu sair do país e não sei como ele conseguiu que a matéria dele, a reportagem, chegasse a um jornal que era o London Daily Express, Inglaterra, e foi publicado no dia 5 de setembro de 45, e provocando a ira daqueles militares que disseram: esse cara conseguiu escapar com essa informação, danado ele, né? E ele diz o seguinte, o Wilfred Burchett, vou ler literalmente o que ele escreveu uma parte, não, do que escreveu nessa matéria. Estou em Hiroshima, 30 dias depois da explosão da bomba atômica, que destruiu a cidade e sacudiu o mundo. As pessoas estão morrendo de maneira misteriosa e terrível, pessoas com lesões depois do cataclismo, que somente posso descrever como se fosse uma praga atômica. Palavra dele, é? Hiroshima não se percebe, não se vê como uma cidade bombardeada. Parece que foi uma monstruosa, uma máquina destruidora que tivesse amassado, que tivesse destruído completamente Hiroshima. Tá? Esse homem, então, dias depois, lá nos Estados Unidos, para rebater essa informação do Wilfred Burchett, o australiano jornalista, um jornalista supostamente americano, mas não era, porque era o falso nome dele, o pseudônimo William Lawrence, que mais tarde se soube que era um cidadão lituano, ferrenho anticomunista, tá? O Lipman Silv. Esse cidadão, ele publica uma série de matérias no New York Times. Sim, amigos, estão ouvindo bem. New York Times, hoje considerado um grande jornal, maravilha, né, do jornalismo mundial. Esse cidadão publica uma série de matérias dizendo que aquilo não foi nada, aquilo lá, radioatividade, não tinha nada praticamente, que a destruição foi uma coisa que tinha que ser feita mesmo porque mereciam, os cidadãos japoneses mereciam aquilo mesmo por ter feito mal ao resto do planeta, tá? Essa era a opinião, ele era, aliás, adepto de que se jogassem mais bombas atômicas, o William Lawrence ou Lipman Silv, o cidadão lituano. Então o que acontece, né? Esse indivíduo, graças a essa série de matérias publicadas no New York Times, ganha o prêmio Pulitzer. Absurdo total, absurdo. O maior prêmio do jornalismo mundial. Tá? Hoje tem grupos reivindicando que seja retirado pós-mortem esse título desse indivíduo, né? Que me parece muito bem. Né? Então, o que acontece? Esse indivíduo desinformou totalmente e conseguiu encobrir aquela informação do Wilfred Burchett. Bom, então vamos falar agora também que não vamos culpar só os Estados Unidos, tá? O próprio Japão, o governo imperial japonês, que era um governo também terrível naquela época, cometeu uma série de crimes de guerras, isso é hoje verificado historicamente, tá? O governo japonês procurou também encobrir de alguma forma, ou minimizar aquelas explosões. Nos primeiros dias, os principais jornais japoneses disseram que não, que aquilo eram umas bombas um pouco incendiárias, que nem falavam de bomba atômica, e que as pessoas se protegessem, que criassem abrigos debaixo da terra para os próximos bombardeios que eles tivessem. Tá? Eles não queriam minar, digamos, a moral, tá, do cidadão japonês, que devia continuar lutando, segundo o regime imperial japonês. Tá? Então, o que aconteceu? Eles também encobriram, só que os Estados Unidos mais tempo. Então, eu quero agradecer a dona Yasuko Saito, minha amiga,
diretora da Associação de Sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki de São Paulo, que reúne um grande número de sobreviventes que pouca gente sabe, que moram no Brasil. Sabe que a colônia japonesa é grande no Brasil, uma colônia próspera, de gente trabalhadora. Eu tenho muitos amigos, tá, entre a comunidade japonesa e descendentes japoneses. A dona Yasuko, ela nasceu em 1947 em Hiroshima, no meio daquela radioatividade que ainda, né, se mantinha lá naquele território. E ela contava, e nós falamos isso em outro vídeo, que ela de pequenina, os americanos pegavam ela com o carro, ela e outras crianças levavam para um centro de saúde que eles haviam criado lá em Hiroshima, tiravam a roupinha deles, tá? Colocavam uma espécie de macacãozinho branco, uma roupa branca, e extraíam sangue, e depois não davam resultados para eles. E vocês perguntam, bom, algum remédio, não? Uma aspirina, um paracetamol, qualquer coisa, né? Não, absolutamente nada. Eles iam lá só para conseguir informações das consequências da radioatividade nos seres humanos, tá? Como se as pessoas fossem cobaias humanas. Meu agradecimento também para o seu Takashi Morita-san, que é o pai da dona Yasuko Saito, tá? Ele está vivo, está com 90 e tantos anos, ele sobreviveu àquela explosão, ele teve leucemia e sobreviveu, tá? Então, minha homenagem a todos os sobreviventes, a todos os amigos que nós temos aí, que sobreviveram justamente. Aqui na Espanha publiquei uma matéria na revista Na Excelente Aventura de la História, onde estão estes nossos amigos Ibakushás, né, como chamam os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Aqui está seu Morita, tá? Então, essa matéria ficou muito bem e muita gente gostou também. E depois, para que vocês não digam que eu sou só contra norte-americano, não. É que os próprios norte-americanos, gente séria dos Estados Unidos, que tem muita gente séria, o Robert J. Lifton e o Greg Mitchell publicaram esse livro aqui, tá? Hiroshima na América. E eles são os que denunciam, tá? Denunciaram toda essa questão, tá? da censura norte-americana em relação às explosões atômicas. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a vocês. Deem um like aqui no canal. E não só isso, por favor, gostaria de que você deixasse suas opiniões sobre esses terríveis genocídios acontecidos no Japão. E também queria saber se vocês acreditam que vão cair novas bombas atômicas sobre populações civis também, militares, na mesma, ainda aqui nesse nosso planeta tão terrivelmente governado. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado.